Pela primeira vez desde o início da guerra contra o terror, os Estados Unidos começam a levantar o véu de sigilo que recobre a prisão de Guantánamo, em Cuba. Há mais de 4 anos, o temido Campo Delta abriga centenas de suspeitos de terrorismo mantidos incomunicáveis, sem direito a advogado e sem uma acusação formal. Por ordem da Justiça americana, pelo menos os nomes desses prisioneiros começam a ser revelados. E a partir de hoje, o SBT Brasil vai abrir para você as portas de Guantánamo. A correspondente Iula Rocha foi a primeira jornalista brasileira a visitar a base naval, a única dos Estados Unidos num país comunista. E vai mostrar o que os americanos permitiram que fosse mostrado. A chegada ao paraíso, banhado pelo rio Guantánamo e pelo mar do Caribe, é deslumbrante. Por alguns minutos, dá até para esquecer o motivo que me trouxe até aqui. A base naval americana fica nesta pontinha da ilha, no extremo leste de Cuba, a 3 horas de avião da Flórida. E é no paraíso que se tem a visão do inferno, a mais controversa prisão do mundo, o Campo Delta. Os Estados Unidos mantêm cerca de 500 detentos aqui dentro do complexo de Guantánamo. Eles foram capturados, segundo o governo americano, principalmente no Afeganistão e representam alguma ameaça contra o país. Há 4 anos, a base vem sendo usada como centro de detenção para abrigar os inimigos da América. O comandante Jay Hood explica que esses homens estão encarcerados ou porque são perigosos ou porque têm informações valiosas que podem ajudar os americanos a desmantelar as redes do terror. No passado, os Estados Unidos usavam a ilha para reserva de carvão e como ponto estratégico no combate ao tráfico de drogas. Os americanos fincaram pé em Guantánamo em 1903 e aqui construíram o que é hoje a mais antiga base militar americana fora dos Estados Unidos. Os cubanos nunca viram com bons olhos a presença dos militares yanquis na ilha, principalmente depois da revolução que levou Fidel Castro ao poder em 1959. Por aqui não faltam histórias sobre essa batalha de Davi contra Golias. Segundo este militar, é do topo daquela montanha em território cubano, num restaurante chamado Dólar Bar, que Fidel costuma jantar e observar o movimento de soldados. Estamos exatamente na fronteira. Aqui termina a base de Guantánamo e começa o território cubano. Uma vez por mês, oficiais cubanos e oficiais americanos se reúnem para falar sobre o relacionamento entre os dois países. A guarita americana mantém um enorme mastro com a bandeira do Império Capitalista. Do outro lado está o portão em que se lê Território Cubano Livre da América. Na base militar, são os americanos que parecem ter se livrado das tradições cubanas. O espanhol foi banido, a língua oficial é o inglês. A base tem a infraestrutura de uma cidade pequena, hospitais, escolas e, é claro, fast food. 78 mil pessoas vivem aqui, militares com suas famílias e os chamados trabalhadores do terceiro mundo, filipinos e jamaicanos que trabalham na cozinha, na limpeza, erguendo as confortáveis casas dos oficiais de alta patente. Por aqui existem hoje apenas 3 cubanos que não querem aparecer. Outra lembrança de Cuba está neste museu a céu aberto. São barcos interceptados pela Guarda Costeira na década de 90, quando refugiados de Cuba e do Haiti tentaram fazer a travessia pelo mar. Ao invés de chegarem aos Estados Unidos, terminaram a viagem na Baía de Guantánamo, uma América bem diferente daquela sonhada por eles. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer o temido Campo Delta por dentro, que mais parece um pedaço do Oriente Médio em Cuba. O local onde centenas de prisioneiros aguardam o dia em que serão soltos, ou pelo menos o dia em que saberão do que são acusados. E agora, na segunda reportagem da série sobre Guantánamo, a correspondente Iula Rocha entra no Campo Delta, uma das prisões mais fechadas do mundo. Uma vez lá dentro, nenhum contato com o mundo exterior. Um pedaço do Oriente Médio na ilha de Fidel, onde os americanos mantêm encarcerados centenas de suspeitos de terrorismo. Os primeiros
suspeitos da guerra contra o terror foram trazidos para cá, o chamado campo X-Ray. Eles foram capturados em terras distantes, principalmente no Afeganistão, e acusados de ligações com a Al-Qaeda e o antigo regime talibã. Foi daqui que saíram as primeiras imagens da prisão de Guantánamo que chocaram o mundo. Este campo foi construído às pressas assim que os Estados Unidos declararam a guerra contra o terror. 300 pessoas chegaram a ficar presas nessas celas em condições precárias. Este oficial reconhece que as condições não eram ideais. Os presos tinham direito apenas a um colchão e a um penico. Nas casas de madeira eram feitos os intermináveis interrogatórios, prática em uso até hoje e mantida à distância dos nossos olhos. O centro está desativado e abandonado. Os militares fazem questão de incluir o campo X-Ray na visita para mostrar que as condições atuais são bem diferentes. Os presos foram transferidos para o temido Campo Delta, que abriga 5 prisões de segurança máxima. O complexo é comandado por uma mulher, Katie Hanft, que nos mostra um monte de celas vazias. Os militares evitam ao máximo o contato da imprensa com os detentos. Segundo a comandante, é para nossa própria segurança e para que o visitante possa se familiarizar com a rotina lá dentro. As cores do uniforme definem o comportamento dos presos. Vestem branco e bege aqueles que colaboram com o sistema. Esses têm direito a um rolo de papel higiênico, jogos, tênis e chinelos. Já os de uniforme laranja, os mal comportados, recebem apenas um pedacinho de papel e um par de chinelos. Aqui observamos um gigantesco choque cultural e religioso. Jovens guardas americanos convivem diariamente com detentos de 44 países. Eles dizem que a comunicação com os presos, que falam 17 línguas diferentes, é muito complicada e a rotina extremamente tensa. Este guarda lembra o dia em que um detento jogou urina na cara dele. Fiz um relatório, troquei de uniforme e voltei ao trabalho, diz ele, diante de uma oficial que não quis aparecer. O que aconteceu com o detento, eu pergunto. Ele diz, não sei, nunca mais o vi em Guantánamo. Os guardas, bem ou mal, aprendem algumas lições do islamismo, a religião de quase 100% dos detentos de Guantánamo. Todos têm direito ao Alcorão, que os militares são proibidos de tocar. Por isso, o livro sagrado fica pendurado desta forma dentro das celas. As setas pintadas no chão apontam para Meca, cidade do profeta Muhammad, e orientam os detentos durante as 5 orações do dia. A recreação também é privilégio de quem segue as regras da casa. O prêmio, uma bola de futebol. Do pátio, os presos acompanham algumas notícias do mundo selecionadas pelos americanos. A foto de Saddam Hussein algemado não é mera coincidência. Depois da visita a muitas celas vazias, finalmente somos autorizados a conhecer a realidade da prisão. Estamos dentro do campo 4, onde são mantidos os presos de bom comportamento. Não podemos identificá-los e, normalmente, eles tentam evitar as câmeras. Aqui os detentos podem circular livremente entre uma cela e outra. Este lê o Alcorão deitado na sombra para amenizar o calor de mais de 30 graus. Falar com um deles, nem pensar. Apenas 34% dos detentos vivem nessas condições. A grande maioria está encarcerada em celas individuais como esta. Os interrogatórios são frequentes. Segundo o comandante Jay Hood, está no manual da Al-Qaeda resistir ao máximo. Ele só não quis falar sobre as técnicas de interrogatórios, mas nega com veemência que haja tortura em Guantánamo, tantas vezes denunciada no mundo. No one here at Guantanamo Bay is tortured in any way. Um relatório recente da ONU denuncia também a prática de alimentação forçada. Com medo de aparecer, este médico confirma que há hoje 4 prisioneiros em greve de fome. O número já chegou a 130. Ele nos mostra o tubo que entra pelo nariz e chega ao estômago do detento, que é preso a cadeiras de força como esta, a que não tivemos acesso. Temos que garantir a saúde dos presos e a segurança dos guardas, justifica este tenente. Os militares gostam mesmo de falar sobre a qualidade da comida oferecida aos presos. Segundo o responsável pela cozinha, o cardápio tem se tornado mais regional, principalmente durante o Ramadã. Um sabor amargo para aqueles que talvez jamais consigam deixar as jaulas de Guantánamo. E na reportagem de amanhã falaremos justamente disso, de que futuro aguarda esses prisioneiros.
Na última reportagem da série sobre Guantánamo, a correspondente Iula Rocha mostra a corte onde são julgados os suspeitos de terrorismo. Enquanto o mundo pede o fechamento do Campo Delta, os americanos constroem mais um complexo prisional na tentativa de desvendar o enigma do terror. Para os Estados Unidos, Guantánamo é como um grande quebra-cabeças e os prisioneiros, peças valiosas que os americanos têm em mãos. Os ataques de 11 de setembro de 2001 despertaram o gigante americano para o poder de destruição de uma rede subterrânea com tentáculos espalhados por todo o mundo. O comandante Jay Hood explica que cada prisioneiro pode fornecer uma informação relevante. Queremos montar esse mosaico, diz ele. O preço dessa estratégia é manter cerca de 500 homens encarcerados por tempo indeterminado, sem direito à defesa e sem uma acusação formal. Eles são classificados apenas como combatentes inimigos e, como tal, dizem os Estados Unidos, não estariam protegidos pela Convenção de Genebra. Na semana passada, pela primeira vez, o mundo teve acesso aos nomes, nacionalidades e circunstâncias em que eles foram presos. Por força de uma lei de liberdade de informação, o Pentágono teve que liberar cerca de 5.000 páginas de documentos. E o que elas revelam é uma tentativa dos americanos de capturar o maior número possível de suspeitos e depois decidir o que fazer com eles. Mas o comandante Jay Hood não admite erros e garante que ninguém foi preso por acaso. Diz que todos os detentos representam sim algum risco para os americanos e que, se forem soltos antes de uma investigação, vão voltar a lutar em nome da Al-Qaeda. Uma vez por ano, a situação dos presos em Guantánamo é revista por 3 militares nesta sala, dentro do Campo Delta. O capitão Tom Quinn diz que os militares estabelecem o nível de importância do detento para os Estados Unidos e se esse detento vai ser liberado, transferido ou se continuará preso em Guantánamo. 250 já voltaram para casa sem saber do que eram acusados. 105 vão ser transferidos e 14 liberados até o fim do ano. O restante aguardará a próxima revisão. Nesta sala vai ser decidido o futuro dos detentos. Foi montada uma corte militar aqui na Baía de Guantánamo. O processo ainda está no início. Apenas 10 até agora foram indiciados por crimes de guerra. A corte militar funciona como qualquer corte nos Estados Unidos. A diferença é que não tem nenhum valor legal. A decisão final é tomada em Washington pelo secretário de Defesa Donald Rumsfeld. Segundo este militar, o processo é lento porque os Estados Unidos não querem cometer nenhuma injustiça. Recentemente, um relatório da ONU denunciou que o tratamento dado aos prisioneiros do Campo Delta equivale à tortura. Mas o governo americano não parece estar muito preocupado com o que o mundo pensa sobre Guantánamo. Enquanto o mundo discute o fechamento da base de Guantánamo, o governo americano constrói mais um complexo prisional aqui em Cuba, com capacidade para 200 detentos. Investimento, 31 milhões de dólares. Os que conseguiram sair daqui contam os horrores que viveram no inferno. Lançado no último Festival de Berlim, o filme documentário Road to Guantánamo, A Caminho de Guantánamo, conta a história de 3 amigos muçulmanos que viajaram ao Paquistão para um casamento e foram parar na base americana. O diretor britânico Michael Winterbottom diz que se há 5 anos tivesse dito ao mundo que é uma prisão americana em Cuba, onde as pessoas são encarceradas sem uma acusação formal, todos diriam que ele era louco. O comandante Jay Hood tenta justificar a importância do Campo Delta para os Estados Unidos e seus aliados na guerra contra o terror. Mas perguntado se tem esperança de capturar o troféu maior, Osama Bin Laden, ele encerra a entrevista e pede em tom de brincadeira: desliguem os microfones.